Olá, bom dia, seja bem-vindo. Acontece Agora está começando trazendo destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira para você. O brasileiro aguarda ansioso pelo momento de receber a vacina contra a Covid-19, mas é preciso ter um pouco mais de paciência e seguir com os cuidados para evitar a contaminação. As novas doses das vacinas devem ser entregues daqui a uma semana. Segundo o Ministério da Saúde, a previsão é que a nova remessa de vacinas tenha 4.800.000 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório Sinovac. A liberação deve acontecer a partir da próxima terça-feira, dia 23. Após serem entregues ao Ministério, as doses devem ser distribuídas aos estados e Distrito Federal. O Instituto Butantan confirmou que vai enviar ao Ministério da Saúde 600.000 doses por dia na próxima semana. Por enquanto, foram distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações 9.800.000 doses da Coronavac e 2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca, importada da Índia. O Brasil faz a vacinação nos grupos prioritários em cerca de 38.000 postos espalhados pelo país. O contrato vigente entre a Fundação Butantan e o Ministério da Saúde prevê a entrega de 46 milhões de doses ao programa até o dia 30 de abril. Já a Fiocruz prevê entregar 1 milhão de doses a partir da segunda semana de março. No total, o governo federal informou que 354 milhões de doses estão garantidas para este ano por meio de acordos com a Fiocruz, o Butantan e a COVAX Facility. O Ministério da Economia quer aprovar o novo auxílio emergencial em até 3 semanas. A primeira parcela do benefício pode ser paga no mês que vem, em março. Nas ruas, o assunto já divide opiniões. A nova rodada do auxílio emergencial é consenso e já está aprovada entre os presidentes da Câmara, do Senado e da equipe econômica. Agora, a gestão federal deve aprovar a proposta em até 3 semanas. O governo espera que o novo auxílio receba o aval do Congresso até o início de março. Dessa forma, a primeira parcela pode ser paga até o fim do próximo mês. Pelo menos outras 2 parcelas estão previstas, sendo uma em abril e a terceira em maio. A depender da evolução da pandemia, uma outra pode ser paga em junho. As parcelas devem ser de R$ 250. No total, serão gastos 30 bilhões de reais. Nas ruas, a população se divide entre o valor e a quantidade das parcelas. Se colocar nas centenas de pessoas que usam o auxílio de modo adequado, tá até razoável, né? Mas para quem precisa é complicado. Deve ajudar em alguma coisa, né? Porque tem famílias que realmente precisam. Ele é importante, mas tem de ser feita uma triagem melhor para ver quem realmente necessita do benefício. Eu sou manicure, tem as meninas cabeleireiras. Antes, quando a gente recebia o auxílio, ajudava muito. Eu pagava aluguel, eu fazia compra. Agora ficou ruim para todo mundo. Pelo projeto, uma cláusula de calamidade pública deve ser incluída na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo para retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais. A equipe econômica afirmou que a inclusão da cláusula de calamidade demonstra o compromisso do governo com a saúde e com a responsabilidade fiscal e permite o combate à pandemia sem estourar o orçamento público. O alerta de hoje é de chuva volumosa e risco de temporais no norte e no nordeste do país. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para todo o Brasil. Esta terça-feira será marcada por muita chuva na região nordeste do país. Uma mudança na circulação dos ventos em vários níveis da atmosfera vai estimular a formação de nuvens muito carregadas sobre a região. Por isso, a situação é de alerta para muita chuva, especialmente nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, interior de Pernambuco e do estado da Bahia, na faixa leste do Tocantins e também sobre o norte do Pará, inclusive na região de Belém. Nessas áreas, as pancadas serão volumosas desde cedo e podem causar vários transtornos. Por outro lado, o tempo vai ficar firme no litoral da Bahia, de Sergipe e também de Alagoas. Já entre as capitais Recife, João Pessoa e Natal, as pancadas ainda serão passageiras. O tempo também deve ficar firme nesta terça-feira em todas as áreas de Roraima, no norte do Amazonas e em parte do interior da região sul do país.
As pancadas de chuva devem acontecer a qualquer hora na região de Campo Grande e também sobre o Pantanal de Mato Grosso do Sul. Em grande parte das outras áreas do país, inclusive nas capitais Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o dia começa com bastante sol e deve chover rápido entre a tarde e a noite. A mínima prevista em Florianópolis é de 20 graus, faz 19 graus pela manhã em Belo Horizonte e 23 graus em Cuiabá, máxima de 28 graus em São Luís, 31 graus em João Pessoa e 34 graus no Rio de Janeiro. O ex-presidente argentino Carlos Menem foi enterrado ontem em cerimônia com honras militares. O político morreu no domingo aos 90 anos de idade. Muita gente enfrentou uma longa fila para se despedir do ex-presidente argentino Carlos Menem. O corpo do ex-mandatário foi velado no Salão Azul do Congresso, em Buenos Aires. O funeral de Estado do líder que governou entre 1989 e 1999 com políticas de livre mercado, privatizações e uma aliança estratégica com os Estados Unidos foi realizado no cemitério islâmico na periferia oeste de Buenos Aires. Menem ficou hospitalizado por semanas depois de sofrer com uma infecção urinária que piorou devido a seus problemas cardíacos. Carismático, Menem entrou para a história como presidente que adotou medidas polêmicas. Ele privatizou empresas públicas e estabeleceu paridade cambial de um peso igual a $1. A medida culminou em 2001 na pior crise econômica da história do país. O ex-presidente foi investigado judicialmente em vários casos por corrupção, mas nunca houve uma condenação firme. A Organização Mundial do Comércio nomeou pela primeira vez uma mulher como diretora. A nigeriana Ngozi Conjo-Iweala se tornou a primeira mulher e a primeira africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A decisão foi tomada por consenso em uma reunião especial do Conselho Geral. Ela assumirá suas funções em 1º de março e seu mandato renovável termina em 2025. 2 vezes ministra das Finanças e chefe da pasta de Relações Exteriores da Nigéria por 2 meses, Conjo-Iweala começou sua carreira no Banco Mundial em 1982, onde trabalhou por 25 anos. Os desafios que a OMC enfrenta são numerosos e complicados, mas não intransponíveis. Há esperança, há luz no fim do túnel se trabalharmos juntos de forma transparente que construa confiança, construa pontes, reduza tensões políticas e incentive convergência. A OMC, a única organização internacional responsável pelas regras que regem o comércio entre países, passa por uma crise quase existencial. A pandemia expôs todas as fraturas causadas pela liberalização do comércio mundial, desde a dependência excessiva de cadeias produtivas dispersas até os excessos da realocação industrial e a fragilidade do tráfego comercial. A nova chefe da organização também terá a missão de reconstruir o órgão de solução de controvérsias, o Tribunal da OMC, que foi atacado no período do governo de Donald Trump na presidência americana. Os moradores do Texas não estão muito acostumados com o frio intenso. As temperaturas por lá são mais altas que em outras regiões dos Estados Unidos. Mas este ano, o frio chegou para valer e o inverno na região provocou alertas. Uma série de tempestades de inverno sem precedentes afetará os Estados Unidos nesta semana. O alerta é do Serviço Meteorológico Nacional. O vento ártico vai provocar recordes de baixas temperaturas. O governador do Texas, Greg Abbott, emitiu uma declaração de desastre para o estado. Ele pediu que os moradores se mantenham em alerta diante de um clima extremamente difícil. Mais de 2,6 milhões de pessoas enfrentaram problemas no fornecimento de energia elétrica e as temperaturas em Houston caíram a 9 graus negativos. O presidente Joe Biden emitiu uma declaração de emergência para o Texas, por meio da qual foi habilitada ajuda federal aos esforços estatais. A frente fria já chegou ao Canadá e em partes do norte do México. A onda de frio provocou nevascas e geadas que geraram um aumento da demanda de eletricidade e cortes de luz. O Acontece Agora fica por aqui, mas a gente se encontra de novo daqui a pouquinho. Às 11 horas eu estou de volta para falar sobre ONGs que se especializaram em conectar jovens que buscam vagas no mercado a empresas. Eu volto em menos de 1 hora e te espero.